três coisas, basicamente. A primeira é a seguinte. Eu vi recentemente uma polêmica puxada pelo presidente aí da Associação Keynesiana Brasileira e professor de economia, o Olheiro, que hoje em dia só existem duas espécies de desenvolvimentismo. O social-desenvolvimentismo e o novo desenvolvimentismo. É uma colocação, para quem é professor universitário, eu diria que é relativamente estúpida. Pelo seguinte, porque nenhum dos dois existe. Objetivamente, o que é o social-desenvolvimentismo? É a política. O Mantic explicou isso bem. O meu social-desenvolvimentismo é o seguinte, é abrir o capital estrangeiro para dar emprego. Mas, provavelmente, é difícil você achar que o país vai se desenvolver com base no capital estrangeiro, tanto assim que não se desenvolveu. Certo? Depois de 2010, entrou por essa via que nós estamos vendo hoje. Certo? Porque, evidentemente, que o capital estrangeiro não está aqui para fazer filantropia. Fundamentalmente, ele veio para cá, e isso daí não é uma questão de caráter dos estrangeiros, não. Eles têm, do ponto de vista da lógica deles, até razão em fazer isso. Eles vêm para cá para quê? Para explorar o máximo que puder e mandar os lucros para o exterior, o máximo de lucros para o exterior. É para isso. É fundamentalmente para espalhar o país. Isso não quer dizer que não estou aqui colocando nenhuma questão conspirativa dentro de caráter, não. É que a lógica é essa. É para isso. Para que você bota uma filial em outro estado? Não é fundamentalmente para desenvolver um outro estado. É para aquela filial te mandar lucro, certo? Para a matriz. É para isso que existe, certo? Então, isso é uma estupidez fora do comum achar que é possível desenvolver o país com base no capital estrangeiro. Eu nem sou aqui contra que haja capital estrangeiro. O problema é esse. O problema é que a base não pode ser o capital estrangeiro. O centro não pode ser o capital estrangeiro. Bom, enquanto o novo desenvolvimentismo, que foi uma invenção do Bresser e de outros por aí, significa o seguinte, que o centro da questão é o câmbio. Certo? Então, se resolver o problema do câmbio, resolve o resto. Por quê? Porque desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que nós estamos trabalhando com uma taxa de câmbio altamente manipulada, que só serve para subsidiar os produtos importados. O câmbio, evidentemente, que é em dólar, certo? Se você pega e valoriza artificialmente o real, o que acontece com isso é que os produtos brasileiros ficam mais caros e os produtos estrangeiros ficam mais baratos. Então é basicamente isso que a gente viu nos últimos anos. Importações subsidiadas pelo próprio governo brasileiro. Bom, então ele tem razão em reclamar da taxa de câmbio. Certo? Em dizer que a taxa de câmbio precisa ser corrigida, no cálculo dele daria R$3 por $1, seria a taxa de equilíbrio. Só que o centro não é esse o problema do Brasil. O centro do problema do Brasil está nos juros. Inclusive a taxa de câmbio é um reflexo do problema dos juros. Se você não ataca o problema dos juros, o resultado é que você acaba não resolvendo os demais problemas. E o Brasil está, no momento, há 30 anos pelo menos, com uma taxa de juros completamente estrambelhada, certo? Que o setor da população, é o setor da população que é o seguinte, quem é que lucra com os juros no Brasil? Bom, bancos estrangeiros, fundos estrangeiros e rentistas internos. O que são os rentistas internos? Além dos bancos internos, 60 mil famílias, fundamentalmente no Brasil. Quantas famílias tem no Brasil? 65 milhões, certo? De famílias. E 65 milhões de famílias que, na verdade, trabalham para enriquecer essas 60 mil famílias. É isso, fundamentalmente, que você tem. Além dos estrangeiros, desse negócio todo que eu já falei. Então, esse novo desenvolvimentismo é, na verdade, um falso desenvolvimentismo. Meus amigos, eu não tenho dúvida que o desenvolvimento é nacional, ele não existe. Por que se falou em nacional desenvolvimentismo? Por isso, porque o desenvolvimento tem que ser nacional, o desenvolvimento da nação. Qualquer desenvolvimento que você não marque que é o desenvolvimento da nação, não é desenvolvimento. Então, objetivamente, a contribuição de todos esses companheiros, de Getúlio, do Cláudio, do Nelson Werneck, do Álvaro Vieira Pinto, de vários outros, que a gente tem que revelar, porque, na verdade, isso ficou sepultado por uma camada ideológica extremamente reacionária desde a ditadura, e eu não estou dizendo que é principalmente pelo lado da ditadura, também do lado da oposição à ditadura. Lembra, vocês permitam-me lembrar que o Fernando Henrique, Serra e companhia limitada estavam na oposição à ditadura, não estavam a favor da ditadura. Provavelmente porque estavam à direita da ditadura, eu acho. Mas o fato é o seguinte,
Desde essa época, e até um pouquinho antes, 63 por aí, que existe uma corrente que nega o nacional-desenvolvimentismo, que acha que é possível que o Brasil se desenvolva em outras bases diferentes do que é. Que geralmente está no capital estrangeiro, porque qual é a base que vai se apresentar se a base não for nacional, vai ser o quê? Vai ser estrangeiro. Bom, meus amigos, eu queria remarcar essas questões, porque isso é muito importante. O nacional desenvolvimentismo é o único desenvolvimentismo que pode existir, porque é o desenvolvimento da nação do Brasil, e no caso do Brasil é particularmente trágico, porque o Brasil não é a Suíça, não é o Uruguai, não é um país pequeno. O Brasil é um país imenso, cheio de recursos. Existe alguma lógica num país tão imenso, tão cheio de recursos, o povo ser tão pobre, os salários serem tão baixos? A única lógica que existe é que nós estamos fundamentalmente trabalhando para alguns poucos lucrarem. Ou seja, o desenvolvimento do Brasil está sendo travado. Certo? E agora, então, com o Levi, todo esse negócio aí, pior ainda, porque está mais escancarado. Embora o Levi não é uma virada do governo Dilma. O governo Dilma, em 2011, já estava pregando essa mesma política. Só que de forma mais envergonhada. Agora perdeu a vergonha. Aliás, perdeu a vergonha não só nisso, como em várias outras coisas. Bom, em segundo lugar, eu queria destacar uma coisa que é a seguinte. É a minha lembrança da convivência com esses autores. Eu me lembro, no início da década de 90, eu não me lembro quem foi até hoje. Só tem duas hipóteses. Ou foi o Cláudio Campos ou o Sérgio Rubens, que apareceram com um texto do Nelson Werneck Sodré em manuscrito e dizendo que eu tinha que editar. Naquela época eu nem editava direito, aquele programa Página Certa que a gente usava lá atrás, o caramba, nem editava, já aprendi a editar esse negócio aí. É um texto chamado A Falência do Neoliberalismo, que ele depois editou em livro. E foi para mim uma coisa bastante emocionante, porque o Nelson Werneck Sodré era o maior historiador brasileiro e não conseguia lugar para publicar as coisas dele. Lá, e era no governo Collor isso. Ele não conseguia onde publicar. E aí falou conosco, evidentemente que nós, tinha espaço para ele à vontade, não era do povo. Porque chegou esse ponto, do maior historiador brasileiro não ter espaço para publicar artigo da imprensa. Exceto, evidentemente, no Bravo Era do Povo. Bom, eu editei esse negócio todo, aí de repente eu recebo uma carta, também manuscrita, do Nelson Werneck Sodré. Essa eu conservo até hoje, mas como as minhas coisas da minha casa são as minhas, não as da Sandra, são um pouco bagunçadas, eu tenho que procurar em alguma pasta, que é uma carta de agradecimento que ele mandou, que foi uma coisa que me emocionou muito. Depois disso eu fui até a casa dele, em Botafogo do Rio, com o Sérgio Rubens, para discutir algumas coisas. E, sinceramente, meus amigos, eu fiquei impressionado com a figura. Fiquei impressionado, sabe com o quê? Com a modéstia. Porque ele já tinha escrito tudo que vocês conhecem dele praticamente, e era um homem extremamente modesto, extremamente atento ao que se colocava, e sempre preocupado com coisas novas, certo? Como é que a gente avança ali, avança aqui, e um certo bom humor, certo? Ele fez uma imitação do Gilberto Freire lá, porque Gilberto Freire, aquele do Casamento de Senzala, foi provavelmente o homem mais vaidoso que já nasceu no Brasil, né? Ele dizia, 80 anos de idade, eu me lembro ele lá em Pernambuco dizendo, eu sou o único gênio vivo. E ele não estava brincando, não, ele estava falando sério, ele achava isso, que era o único gênio vivo. Aí eu me lembro do Nelson Werneck brincando desse negócio do Gilberto Freire, mas é interessante que ele ficava pasmado, como é que alguém podia ser tão vaidoso, ele não conseguia entender isso. Realmente um homem como ele, não conseguia, é difícil de entender esse posto de vaidade que era o Gilberto Freire. Bom, meus amigos, depois a gente editou outro texto dele, também. Precisamos reeditar essas coisas, embora tenha editado em livro. Mas precisamos dar uma reeditada depois dessas coisas. E foi um relacionamento extremamente profícuo. Era um homem, primeiro era um militar, né? Ele era general, e general de artilharia. Ele não era general de engenharia, dessas armas intelectuais, não. Ele era general de artilharia mesmo. Embora general de artilharia, geralmente, são os caras que conhecem mais matemática, porque para você calcular o tiro, essas coisas todas, o sujeito tem que ser bom de matemática, senão acaba feito aquele negócio lá da Revolução de 1922, em que o Calógenes, que era ministro da Guerra, que era historiador e era civil, acabou dando as coordenadas para o Siqueira Campos acertar um tiro em pleno quartel-general, ou seja, onde ele estava.
certo? Porque, pô, não, vocês, o primeiro tiro errou, aí ele telefonou pro Siqueira Campos dizendo, vocês erraram, certo? Bateu ali, não bateu aqui. O sujeito fez a triangulação e corrigiu o tiro, claro, bateu quase que bate na cabeça dele. Pois é. Então, oficial de engenharia tem essas características. E é um homem que começou pela literatura. O primeiro livro de história dele, inclusive, é um livro muito interessante, que ele não gostava. Mas eu li, para dizer a verdade, essa semana, porque consegui piratear da internet. Epa, estou confessando crime aqui. Chama-se Panorama do Segundo Império. É um livro que ele pessoalmente não gostava. Porque naquela época ele não estava com suas convicções totalmente firmadas. Então, um livro que eu acho que ele não tinha razão de não gostar do livro, porque o livro tem coisas interessantes. Por exemplo, o perfil do Caxias, que é uma das melhores coisas que eu já li sobre Caxias. Bom, meus amigos, seu Nelson Werneck hoje faleceu, né? Faleceu, não me lembro se... Porque ele tinha duas cidades do interior que ele era muito ligado, Itu e Cambuquira. Certo? Porque numa delas era a cidade da mulher dele, e a outra ele se ligou por razões do exército, apesar de ser carioca, mas ele se ligou por razões. Mas então eu não me lembro nem qual das duas ele morreu, acho que foi Itu. E foi realmente uma perda impressionante, mas pelo que ele deixou, o corpo de obra deles é tranquilamente o corpo de obra maior da historiografia brasileira. O Cláudio. Bom, todo mundo quase aqui, a maior parte sabe da minha amizade com o Cláudio, certo? E de como eu era, principalmente nos últimos anos de vida dele, era chegado o Cláudio, certo? E eu devo apenas ressaltar um aspecto. Tinha algumas coisas do Cláudio, algumas virtudes muito importantes, mas eu queria destacar alguma coisa. A vontade dele de sempre aprender, a vontade dele de sempre crescer, a vontade dele de deixar claro as questões, inclusive de quando escrever de uma forma que as pessoas, até a última cozinheira, até o último coisa, entendesse o que estava escrevendo, era algo impressionante do Cláudio. Era um homem de profundos sentimentos, isso existe, sentimentos afetivos. Bom, vocês sabem o que eu quero dizer. Eu me lembro lá como ele gostava dos meus filhos, caramba, quando aparecia. Então, uma grande figura. E nesse texto, particularmente, ele aborda uma questão muito importante. Essa questão da globalização tornou-se, lá no início da década de 90, o mantra de tudo que é reacionário, certo? Não, e até dos caras que se diziam de esquerda. Vocês vão alguns sabem, o Lindolfo sabe, aquele primeiro congresso da CGT que o Lula defendeu a mundialização, certo? O Lula foi convidado para estar lá e defendeu a mundialização, que é exatamente a forma que os franceses chamam a globalização, certo? É a mesma coisa. Defendeu abertamente. Eu me lembro que aquele brigadeiro da aeronáutica, como é que era o nome que era nosso amigo? Écio Braga. Aquele brigadeiro estava do meu lado, né? Estava do meu lado, e quando ele começou a dizer, ele disse, meu Deus, que coisa horrível. Que realmente era triste uma coisa dessa, defender uma porcaria dessa. Fundamentalmente o seguinte, a globalização, o Galbraith, que é americano, aliás era canadense naturalizado americano, definiu. Globalização é o nome que nós demos ao imperialismo para melhor roubar os outros povos. É isso, fundamentalmente. Então, mas isso tem várias formas, certo? Que se apresentam. É verdade que não são muitas, porque eles repetem, eles não têm muita imaginação, eles repetem isso na maioria dos países. Eu estava vendo a respeito desse escândalo da Petrobras, o caso das empresas EPC. EPC é Engineering, Procurement e Constante, acho eu. Ou seja, é você contratar uma empresa que não tem caráter produtivo, tem caráter financeiro para fazer tudo, certo? No fornecimento, então ela subcontrata a outra para construir, faz tudo isso, certo? O que ele fez na Petrobras? Fundamentalmente, e no caso não foi o Fernando Henrique, o Duque, que era ligado ao PT lá. O que ele fez? Ele montou uma série de empresas que intermediam os contratos da Petrobras. Então o empresário que é produtivo, que produz alguma coisa, ele não faz o contrato direto com a Petrobras, faz o contrato com a empresa que intermedia, que é uma empresa financeira, não é uma empresa produtiva. Evidentemente que isso daí é uma boa forma de roubar, certo? Porque, como é que você vai escolher uma coisa dessas se você não faz contrato direto com o Estado, essas coisas todas? Então vejam vocês que isso se espalhou pelo mundo. Os tais dos contratos turnkey, que o Serra
inventou aqui para o metrô, ou Alckmin, sei lá, inventou para o metrô e deu uma confusão que acabou dando aquele buraco lá. Que é o seguinte, você entrega para uma empresa para ela fazer tudo, inclusive explorar a linha do metrô. No caso do metrô, né? Pode ser qualquer coisa. A tal da porteira fechada. Isso também o neoliberalismo botou pelo mundo todo. Porque o neoliberalismo, na verdade, ele não é, meus amigos, uma teoria econômica. Ele é uma teoria que é o seguinte, é uma teoria de que a desigualdade é que é o motor do mundo. O professor Sunkio, da CEPAL, disse isso numa conferência lá no Centro Celso Furtado. Ele é chileno, foi amigo de Celso Furtado, está com uns 90 anos de idade, mas está forte. E eu acho que ele está aí com inteira razão. Não tem nada a ver com teoria econômica do liberalismo. A teoria é o seguinte, quanto mais desigual for, mais a sociedade vai progredir. Certo? Então é verdade que tem uns caras que tem que sofrer mesmo, certo? Que somos nós. Certo? É o seguinte, nas palavras do assessor lá do Rio, lá coisa, tem os pobres é o seguinte, os pobres só evoluem se tiver a espora da pobreza em cima do lombo deles. Então é isso que é o liberalismo. Não passa de uma forma ideológica que não é econômica, porque, claro, você acaba derivando economicamente, certo? Mas é fundamentalmente uma forma ideológica, a desigualdade é que coloca as coisas para frente, e não a igualdade. Repare que isso é inteiramente contra toda a trajetória da humanidade. Toda a trajetória da humanidade foi no sentido de que a igualdade era um negócio legal, etc. Por essa razão que teve a Revolução Francesa, acabou-se com o escravagismo, acabou-se com o neoliberalismo, esse negócio todo. Eles raciocinam exatamente o oposto. É a desigualdade, certo? Ou seja, não existe isso de gente que é igual uns aos outros, certo? Tem uns que são superiores aos outros, como disse a Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher diz o seguinte, que essa teoria de que a igualdade é boa, acaba com os mais capazes. Os mais capazes têm que predominar na sociedade. Então não pode ser desse jeito. Agora os mais capazes do Cláudio falar, os mais capazes de roubar, os mais capazes de puxar o saco, os mais capazes de fazer canalices, esses são os mais capazes desse pessoal. Então, meus amigos, eu queria voltar para dizer o seguinte, é mais ou menos isso o que, no momento, a ideologia do governo brasileiro. E, evidentemente, que não podia deixar de contar com um repúdio. É claro que às vezes não é de acordo com o figurino, mas convenhamos, o que na história do Brasil foi de acordo com o figurino? Nada. Então, às vezes, não é de acordo com o figurino, mas é evidente que criou uma explosão dentro do Brasil que poucas vezes se viu. Eu, particularmente, só me lembro de outra conjuntura. Vou fazer 62 anos, então, só me lembro de outra conjuntura, assim, que é a conjuntura da derrubada da ditadura. Fora isso, eu nunca vi. Então, uma conjuntura extremamente rica, certo? Porque a gente vai ter que acabar com isso nesse país. E esse tipo de indecência, de fundamentalmente achar que vai arrochar o salário. A teoria agora é o seguinte, que os salários estão muito altos no Brasil. O Brasil tem salários baixíssimos. Como é que estão muito altos no Brasil? Ah não, porque eles não podem ultrapassar a produtividade. Mas isso quer dizer então que eles querem congelar o salário, no mínimo. Porque o salário real só aumenta se se eles forem aumentados acima da produtividade. Por isso é que os sindicalistas sempre fizeram as contas de quanto é a produtividade, essas coisas todas aí. Por causa disso. Não é por outra razão. Então, meus amigos, esse aspecto do neoliberalismo que o Cláudio pega aí, e claro que ele não está falando da situação atual, mas é claro que ele está se referenciando no conjunto de fundo aí, são questões chaves para nós percebermos o que a gente está enfrentando no Brasil de hoje. O Kidman falou aí, e a Lulu, que os caras lá na internet disseram, agora do povo, quem diria, está a favor do golpe, da direita, etc. Pode ter um mesmo Deus, mas a direita que se governa é difícil, entendeu? Nem que se a gente quisesse conseguir uma coisa dessa, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, entendeu? Pô, então, tudo que é antipopular, antidemocrático, caramba, até o Eduardo Cunha manda num governo, um escroque desse, certo? Pô, eu não sou um grande admirador do Cid, mas sinceramente acho que ele tem razão em dar uma esculhambada dessa, certo? Aí vai a presidente hoje fazer um discurso que ela não vai nomear o ministro da Educação de acordo com os partidos, mas sim de acordo com quem entende educação. Quem acredita nisso? É tudo uma farsa, tudo um faz de conta. E, sinceramente, eu estou meio cansado de você achar
que é justo não ter palavra. É justo você dizer uma coisa na campanha e fazer outra depois de eleito. Isso daí, inclusive, não existia. Você pega lá um discurso. Vamos pegar, não vou pegar nem o Getúlio. Pega o Juscelino. Não tem um discurso dele que tem uma coisa que seja falsa. Pode ter equivocado. Certo? Ele se equivocar a respeito do... Mas ele não promete nada que não vá cumprir. Certo? Ou pelo menos que não tente cumprir. Certo? Do discurso dele. Nunca, isso daí não é verdade que a política sempre foi assim. Não foi. Certo? No momento atual é que está uma decadência fora do comum. E que acaba criando isso. Para dizer a verdade, estou escrevendo lá um artigo lá que o Gabriel me pede, eu sempre adio para a juventude, lá para o site da juventude, da JPL, e eu resolvi escrever sobre o Facebook, né? Aquele negócio todo. Aí, de repente, veio uma opção de ideia na minha cabeça, que é o seguinte, que o último estágio de decadência de uma cultura é o reality show. E eu estou usando a palavra em inglês porque não tem correspondente em coisa. Se você for ver a arena dos romanos, aquele coliseu lá, que não é reality show. Fundamentalmente, eles fizeram a arena. Esse é o último estágio de decadência que tem. Então, eu diria que esse tipo de coisa que você vê no momento, essa marquetagem que você vê no governo Dilma, é mais ou menos parecido. É o último estágio de decadência. Você acha que pode dizer qualquer coisa que as pessoas vão acreditar. Não é verdade. As pessoas pensam. E pensam com a própria cabeça. Certo? Então, não existe esse negócio. Terceira questão. Terceira questão é o seguinte. Esses dois autores, o Nelson Werneck e o Cláudio, eram nacional-desenvolvimentistas e ao mesmo tempo eram marxistas. Minha questão a questão que eu queria abordar rapidamente é a seguinte: existe contradição entre uma coisa e outra? Na minha opinião não existe, mas devo aqui expor por que eu estou colocando essa questão. Porque nos últimos tempos virou uma moda, inclusive acadêmica, e uma moda entre os melhores caras, não é entre os piores. O sujeito chega a uma opção de conclusão certa, que os marxistas já chegaram, e aí o cara tem que fazer um discurso desgraçado para dizer que não é marxista. Certo? Esse é o mais famoso do Piketty no Capitalismo no século XXI. Certo? A conclusão dele está correta. Ou seja, o capitalismo leva à especulação e isso leva à desigualdade. Isso daí não leva à igualdade. Está certo o que ele está falando. E é uma conclusão que o Marx chegou no Capital. Mas isso daí, para ele chegar a isso, ele bota uma página lá para dizer que não é marxista, que nunca confiou no marxismo, que não sei o que, caramba, para aí vai. Aí chegou um autor brasileiro, um amigo nosso, inclusive, por isso eu não vou dizer o nome dele, por causa que eu vou mandar um e-mail ainda para ele, mas escreveu um ensaio brilhante sobre assessoria econômica do governo Getúlio, mas com o mesmo problema. Lá pelas tantas ele diz o seguinte, que essa tese do populismo, porque esse é o problema, depois de 1963, 64 por aí, começaram a dizer que o nacional-desenvolvimentismo era o populismo. O que era o populismo? Fundamentalmente a burguesia pega a classe operária, esse negócio todo, engana a classe operária, e no fundamental é isso que é o governo Getúlio, da mesma forma o governo Arraes, etc., o governo Jango, todo esse negócio aí. Aí ele pega e combate essa tese, o que está correto. Essa tese é inteiramente reacionária, certo? Mas ele diz que a tese tem origem no marxismo. Aí você vai ver os marxistas que ele cita, é o Fernando Henrique, o Verfort e o Yanni. Eu particularmente conheci os três, pessoalmente inclusive. Certo? Isso daí, de marxista, essa gente nunca teve nada. Certo? Apenas uma tintura lá, porque dava um certo prestígio na época você ser marxista. Certo? Dava um certo prestígio na época você ser marxista, então, claro, nenhum garagem. Desses três, inclusive, o mais honesto é o Yanni. Certo? Mas, mesmo assim, é terrível aquele livro dele, chamado O Colapso do Populismo no Brasil, que fez umas cabeças depois de 64 e foi um desastre o que aconteceu naquele negócio. Então vejam vocês, na verdade tem-se uma visão equivocada do ponto de vista do marxismo. O marxismo nunca foi a favor de que as nações não existem, pelo menos o Lenin, as nações não existem, que você não tem que lutar pela liberdade das nações, que você não tem que desenvolver a nação, o nacional desenvolvimento. Nunca foi contra isso. Pelo contrário, até a primeira formulação foi dos marxistas, inclusive, a respeito disso. É claro que tem umas ramificações que se dizem marxistas, que às vezes falam isso, por aí. Mas isso daí, entre se dizer marxista e ser marxista, é outra coisa, são duas coisas diferentes. Então eu acho que um dos méritos desse segundo volume, certo, da coletânea, que a Julinha e o Kid aí estão editando, é mostrar esse aspecto. Porque são dois autores marxistas e que absolutamente estão no campo do nacional desenvolvimentismo. Não existe contradição entre uma coisa e outra. Pelo contrário, para quem quer fazer a Revolução Socialista no Brasil, não existe outro caminho
que não seja através do nacional-desenvolvimentismo, que não seja através do caminho de desenvolver a nação, que não seja através do caminho de defender o seu povo contra as potências estrangeiras e os cartéis, monopólios externos, imperialistas, etc. Não existe outro caminho, certo? Porque aí o socialismo vira só uma palavra, se não for por esse caminho. É essa questão básica porque esses companheiros, apesar de marxistas, esse negócio todo, entraram pelo caminho do nacional-desenvolvimentismo. Porque esse é o único caminho de você chegar em qualquer revolução socialista. Nossa revolução hoje não é socialista? No momento não é. Mas para nós, é claro que depois da Revolução Nacional, Democrática, Popular, etc., é claro que vem depois, certo? E esse é o caminho. E só existe esse. Não existe outro. Porque, certo, se fosse possível, você, por exemplo, de repente haver uma confusão e espontaneamente ir para outro caminho. Não existe esse troço de espontaneamente. Existem certas coisas que ou nós fazemos ou não são feitas. E isso daí é a questão que no momento a gente está se deparando. E, sinceramente, camaradas, eu coloquei dessa forma, para mim é um prazer e um alívio que a gente esteja nessa situação no momento atual. Obrigado.